do que viram de matemática na última semana. Fizeram isso? Não, ninguém fez isso. Foi todo mundo para a festa, ninguém foi estudar. Que vergonha. Mas, enfim, se ninguém for estudar, nós vamos estudar hoje. Hoje a gente vai estudar. Não sei se é pouco, se é bastante, se é mais ou menos. Mas, enfim, depende de vocês. Hoje tem uma nova... Nós vamos ter mais uma prof que vai se apresentar para vocês. Olha, esse curso ele só não é mais maravilhoso porque não tem como. Porque não tem como. Tá bom? Então, hoje tem uma nova prof, ela vai se apresentar para vocês e a gente vai ter umas aulinhas. Hoje a gente vai falar de um monte de coisa. A gente vai falar de regra de três simples, composta, de razão, de proporção. Nós vamos falar de pizza, não vamos falar de pizza, não sei. Nós vamos falar hoje de corcel, vai ter corcel. Preparei os slides do corcel. Tem cantadinho para vocês aprenderem, caso não souberem. Tudo bem? Tá todo mundo vivo? Tá todo mundo me escutando? Tá todo mundo tranquilo? Eu não sei por que fico olhando para minha câmera lá, se tá aqui a câmera. Isso aí. Tá bom? Eles devem estar pensando, meu Deus, o cara é louco. Mas se apresenta aí, Gabriela, vamos lá? Chega ali. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, Gabi, tá show. Tudo certo com vocês? Então, meu nome é Gabriela, sou professora de Física e de Matemática. Vou estar trabalhando com vocês algumas das aulas, participando na medida do possível, sempre que precisarem, né? Sugestões ou dúvidas, também estarei disponível. E seria isto. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade para fazer. Eles são acaiados. Daqui a pouco, quando eu abro o chat, diz assim, fala aí, João Vitor, fala aí. Semana passada tinha uma tal de, como era o nome? Sabrina. Tinha Sabrina. Hoje não tem nenhuma Sabrina. Não tem Sabrina, meu Deus, ficamos sem contato. A Sofia hoje vai ser a pessoa que nós vamos puxar o saco. Mas que bom, seja bem-vinda, Prof. Gabi, maravilha ter contigo aí junto. Né, Tainá? Vai ser uma mão na roda. Mas, com enfim, certeza. Show de bola. Ô, Big, eu acho que a Renata se apresenta também, que tem alguns que não conhecem ela ainda. Verdade. Renata, diga de quem tu és, de onde é que tu veio, o que tu faz da vida. Acho que agora foi. Então, boa noite, gente. Eu sou a Renata, eu também sou quase formanda de matemática, junto com a Tainá. E a gente está desde 2020 nesse projeto com o seu Claudemir, né? Que ninguém conhece, mas eu acho que é continuar o projeto. Eu acho que é isso. E cada vez inovar mais para a gente conseguir melhorar ele um pouquinho mais, né? Show de bola. Então, vamos lá. Escuta, queres começar aí, Tainá? Pode fazer as ondas. Eu não sei se é a Renatinha que vai começar hoje. Renata, perfeito. Olha a vontade. Beleza, então. Bola para todos nós e mãos à obra. Ô, Renata, tu quer que alguém compartilhe para ti ou não? Ah, não, eu compartilho. Ah, beleza. Tá compartilhando, né, Big? Sim, tá show. Tá, deixa eu apresentar, então. Qualquer coisa, tu avisa. Sim. A Tainá também tem. Então, gente, eu não sei se alguém quer iniciar a aula, Big, Tainá. Mãos à obra, pode deixar, eu vou deixar tu aí. Ah, tá. Então, gente, na aula passada, a Tainá e o Big trabalharam a questão da matemática básica com vocês. E na aula de hoje, então, a gente vai dar uma continuidade. Primeiramente, a gente vai trabalhar uma noção bem básica da questão da razão e da proporção. Por quê? Porque esse conteúdo, como os demais, e como a Tainá já explicou na primeira aula, eles são conteúdos básicos, mas que desde 2018, 2020, o Enem está cobrando cada vez mais. A maioria das questões
eles necessitam, antes de você saber o conteúdo específico, ter noção da matemática básica para resolver. E um desses contextos, junto à anotação da semana passada, as funções, é a razão e a proporção. Então, basicamente, o que é a razão? A razão entre dois números, representados basicamente na matemática, deixa eu só pegar a caneta, como A e B, é a questão do conhecimento da razão entre A e B. Por exemplo, quando que eu tenho uns dois valores, 2 e 2, e 2 e 5, ou seja, a razão entre o número 2 para 5, sendo que o meu B dentro da razão e da proporção sempre é zero. Então, o que é? A gente tem, quando a gente tem A e B, a gente tem uma razão entre dois valores. Basicamente é isso. A gente vai entrar nos exercícios, vai ser mais especificada essa questão da definição. E a proporção é o quê? É a igualdade entre duas razões. Por exemplo, quando que a gente tem a proporção A para B, a gente tem a razão A para B, e a gente tem uma proporção, ou seja, uma igualdade entre a minha razão 1 e a minha razão 2. E a gente sempre lê assim, isso é muito importante, porque às vezes a gente confunde muito na questão de ler. Quando que a gente fala de proporção, a gente tem que ler. O A está para B, assim como o C está para D. Então, eles são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo iguais. Ou seja, o meu A e o meu B e o meu C são diferentes na maioria das vezes. Mas quando que a gente analisa eles como duas razões individuais, a gente percebe que eles são basicamente a mesma coisa. E que a gente vai ver a partir das propriedades. Acho que não passou, né? Deixa eu passar aqui. Então, opa. Um minuto que deu um problema. Aqui, pulou. Na hora de editar os slides, ficou virado. Então, dentro da razão e da proporção, a gente tem algumas propriedades básicas que a gente também utiliza em outros conceitos, mas a principal que a gente tem é a questão da propriedade fundamental das proporções, onde o que eu tenho? O produto do meio é igual ao produto dos extremos, ou seja, temos o meio e a gente tem o extremo. E quando que a gente analisa duas equações, pode ser... Opa, só um minuto que travou aqui. A gente analisa duas proporções, A e B. A gente também pode analisar o seguinte, que A vezes B, quando essas proporções são iguais, é igual do meu C ao meu B. Então, isso aqui é igual a isso aqui. E se a gente analisar assim, a multiplicação desses valores, a gente vai comprovar essa igualdade. Aqui a gente tem alguns exemplos para ficar mais fácil. O que a primeira proporção diz? A para B é igual a C para D? Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho 4 para 8 e 2 para 4, isso é igual? A gente vai comprovar isso a partir da propriedade. Por quê? A gente vai pegar o meu valor A, que aqui é representado por 4. Meu Deus, que travado que tá. E a gente vai multiplicar pelo meu B, que também é 4. Isso aqui vai ser igual, ou é para ser igual, se isso for proporção, a o meu C, que é o 2, vezes o meu 8, que é o meu D. Agora, eu acho que todo mundo sabe, né? Que 4 vezes 4, 16. 16 é igual a 2 vezes 8. 2 vezes 8 também é 16. Então, a gente pode dizer que essas duas proporções, essas duas razões são proporcionais. E quando que elas não são proporcionais? Por exemplo, aqui embaixo, a gente tem 7 por 9, que seria igual a 2 quintos. Mas se a gente põe na propriedade, a gente vai observar o seguinte, pessoal. 7 vezes 5 é igual a 9 vezes 2? Ou é diferente? Se a gente fazer, deixa eu fazer de outra cor. 7 vezes 5 é 35. 2 vezes 9, 18.
Então, o que que a gente tem? Coisas diferentes. Então, aqui a gente tem o quê? Coisas que não são proporcionais. Então, e a gente pode fazer de um jeito muito mais simples. Ó, a gente analisa esses dois, faz a multiplicação, depois analisa esses dois e faz a multiplicação. Conhecida, depois o Big vai explicar lá no finalzinho da aula um jeito mais simples, quando que a gente também não tem as informações e a gente quer saber se é proporcional ou não. Só deixa eu voltar aqui, já que os slides estão errados. Aqui. Já a segunda proporção, eu não vou entrar muito em detalhes, mas é basicamente o quê? Se nós temos duas razões proporcionais, ou seja, duas razões iguais, a soma dos numeradores e dos denominadores gera uma terceira razão, que também é proporcional às duas primeiras. Eu vou fazer um exemplo só para a gente dizer. A gente sabe o quê? Que 6 Vamos usar o mesmo exemplo de antes, que eu acho que vai ficar bem mais simples da gente entender. Ó. A gente sabe que 2... Meu Deus. Hoje não, o meu notebook não quer ajudar. A gente tem 4... Eu acho que eu vou dizer... Só um minuto, gente. Deixa eu... 4 oitavos igual a 2 quartos. Pela propriedade, a gente tem o quê? Que 4 mais 2 e 8 mais 4. 4 mais 2, temos 6. 8 mais 4, 12. A gente tem uma nova razão. E segundo a propriedade, o que diz? Que essa nova razão, se a gente analisar com as demais que a gente tem, por exemplo, se a gente pegar 6 no 12, ela é proporcional a 2 quartos ou é proporcional a 4 oitavos. Mas, por exemplo, ó, 6 vezes aqui dá 24. Opa. Que é igual a 2 vezes 12, que também é 24. Ou seja, elas criam uma nova razão proporcional. E a gente tem, só voltar aqui, a terceira propriedade, que é o inverso da primeira. Quando que a gente faz a soma, a gente encontra uma razão proporcional. Mas quando que a gente faz a divisão, a gente também encontra uma razão proporcional, que eu vou mostrar para vocês com o mesmo exemplo. Ó. A gente tem 4 oitavos e a gente tem 2 quartos. O que que a gente vai ter? A gente vai ter uma incógnita. Mas, ó, 4 menos 4, 8. Ai, desculpa, tá virado. Deixa eu fazer virado. Isso aqui vai dar uma incógnita. Deixa eu achar uma outra proporção. Vamos usar a proporção que a gente descobriu antes, que era... 6, não. Aqui. Isso aqui é igual a isso aqui. Ui, essa mesa. Isso aqui. O que que a gente vai encontrar? 6 menos 2, 12 menos 4. Aqui a gente vai ter 4
menos 8. A gente não voltou na razão que a gente tinha antes, então a gente também percebe que essa propriedade nos remete a uma razão proporcional. E por último, a gente tem a soma do numerador com o denominador, dividida pelo numerador da primeira razão, é igual à soma do numerador com o denominador dividido pelo numerador da segunda. Agora eu quero pedir uma coisa para vocês. Vocês lembram qual que é o meu numerador e qual que é o meu divisor? Então, o meu numerador, pessoal, é tudo aquilo que está em cima. Ou seja, e o meu numerador é o que está embaixo. Então, basicamente, eu não vou resolver, porque basicamente vai ser a mesma resolução. Agora a gente vai entrar um pouquinho, pessoal, nas questões do Enem. O ano passado, teve várias questões que trataram a razão e a proporção. E muitas vezes, essas questões tratam basicamente, com as noções das propriedades, você conseguia resolver. Uma delas é a seguinte: um nutricionista verificou na dieta diária do cliente a falta de 800 gramas do mineral A, de 1.000 gramas do mineral B e de 1.200 gramas do mineral C. Por isso, recomendou a compra de suplementos alimentares que forneçam os minerais faltantes. E informou que não havia problema se o consumidor consumisse mais desses minerais. O cliente encontrou 5 suplementos vendidos em sachês unitários, cujo preço e as quantidades dos minerais estão apresentados a seguir, que a gente vai analisar no decorrer da resolução do problema. O cliente decidiu comprar sachês de um único suplemento, o qual gastasse menos dinheiro e ainda suprisse a falta de minerais indicados pelo nutricionista, mesmo que consumisse alguns deles além da necessidade. Então, para ficar mais fácil a resolução, eu criei essa tabela. O que essa tabela significa? A parte de cima dela, essa aqui, representa o quê? Representa cada mineral que a pessoa faltava e a quantidade que faltava. Por exemplo, o mineral A faltava, aqui com um errinho de digitação, mas faltava 800 gramas, miligramas, o B 1.000 e o C 1.200. E aqui os 5 suplementos que a pessoa encontrou para comprar. Como que a gente vai resolver essa questão? A gente tem que encontrar a razão entre a quantidade de mineral que a pessoa deveria consumir e a quantidade recomendada de cada suplemento. Por exemplo, na unidade 1, no suplemento 1, a gente tem o quê? A gente tem que o mineral A contém... Opa, só mudar a cor para ficar mais visível aqui. 50 gramas. E quanto que é o recomendado? 800. Então, eu tenho que fazer uma razão do quê? 800, que é o recomendado, aqui, é como que foi. Dividido, então, por 50, que é a quantidade. Isso aqui a gente vai fazendo automaticamente encontrar 16. Então, ele encontraria esse valor. No B, a gente precisa de 1.000. E o suplemento número 1, ele nos dá 100. Então, a gente encontra 10. E o C, a gente tem 1.200.
E a gente encontra 200. Ou seja, a gente tem uma razão, né? Isso aqui nos dá 6. Agora a gente tem que analisar os demais, ó. Aqui, para fazer mais rápido, todos nos dão 800. Aqui dá 800, aqui. Que é o quê? Que é o recomendado para a pessoa consumir. Aqui a gente tem 1.000. E aqui a gente tem 1.200. Então, analisando o suplemento 2, ó. 800. Quanto o suplemento 2 nos dá? Ó? Ele dá exatamente 800. Então, 800 para 800, a gente tem a razão de 1. A gente tem 1.000 e o suplemento 2, o suplemento 2 nos dá, tá? 250 desse mineral. Então, a gente tem uma razão de 4. E aqui a gente tem 1.200. E aqui nos dá uma... Opa, aqui, perdão, gente, eu me confundi. Aqui é 200. Aqui é 200. Estava quase dizendo que era 1.000. Aqui é 200, que dá uma razão de 6. Agora a gente analisa o de baixo, ó. O 3. Quanto que o 3 nos dá do mineral 1? 250. Então, a gente tem uma razão de 3,2. Aqui a gente tem 1.000 para 1.000. A gente tem 1.000 para 1.000, que dá para nós uma razão de 1. E aqui a gente tem 1.200 por 300. Então, a gente tem uma razão de 4. Aqui é a mesma coisa, 800 por 1.000. Não, calma. 800 por 600. Então, aqui a gente tem 600. A gente tem uma razão de 1,333. 1,3. Aqui a gente tem 1.000 por 1.000. O 500. Que daí nos dá uma razão de 2. E a gente tem 1.200 por 1.000. E daí nos dá uma razão de mais ou menos 1,2. E por fim, o último, a gente analisa de novo, ó. Nós temos 800. Opa. Por 400, que nos dá uma razão de mais ou menos quanto, pessoal? 2. E a gente tem 1.000, que é a nossa necessidade da vitamina do mineral B, por 800. E daí, então, mais ou menos 1,25. E nós temos 1.200 por 1.200 por 1.200.
Então, gente, aqui a gente achou todas as razões. Agora eu vou pedir para vocês, analisando essas razões, tem algum nutriente, assim, algum suplemento que, independente do custo, ele nos mostra o seguinte, que ele não tem tanto custo, ele pode ser mais barato que os demais, mas ele já cobra. Por quê? Porque ele não cobre os nutrientes. Tem algum que vocês acham que, assim, só analisando as razões, que não compensa, sem saber o valor deles? Se a gente analisar, quanto menor a nossa razão, maior nossa igualdade, não é? Ou seja, quanto mais eu estou perto do meu zero, melhor para mim. Por exemplo, se eu tivesse 100%, eu tenho... melhor que eu me entendi. Quanto mais perto do meu 1, melhor, não é? Então, se a gente analisar que a gente tem 16, a pessoa ia tomar 50 miligramas desse mineral, não ia ter nenhuma importância. Então, o mineral 1, independente do preço, a gente já pode cortar ele. Porque ele não vai nos cumprir a demanda nutricional que a questão está pedindo, né? Já o 2, o 2 ele tá aqui, esse aqui compraria, mas aqui, tem 4 e 6. Se a gente analisar os demais, a gente tem melhores, né? Então, o 2 a gente também pode cortar. E agora a gente fica entre qual? O 3. A gente tem 3,2 e 4. Se a gente analisar o 4 e o 5, a gente tem valores muito próximos. Então, o que a gente pode ver? Que o mineral 3 também já é um... A gente poderia calcular o valor dele, mas certamente custo-benefício nutricional. Porque, assim, se a gente falasse apenas de dinheiro, a gente ia analisar e a gente ia ver que tem muitos outros nutrientes. O 1 seria o primordial, né? Ele tem um custo-benefício muito melhor. Mas a gente, quando que está falando daqui da conta, a gente tem que analisar o preço, então, que gastasse menos dinheiro, mas que cumprisse de uma maneira melhor a tabela nutricional que o nutricionista tinha passado. Então, a gente sobrou esses dois. Agora, como que a gente vai saber qual que compensa mais, se eles têm valores tão pertinhos? A gente vai fazer o seguinte, A gente vai analisar o que tem a maior razão. No meu 4, o que eu tenho maior razão é o 2. Então, eu vou pegar o 2, que é a minha razão. Melhor dizendo, que é a minha maior razão. E eu vou multiplicar, pelo preço. Quanto que está o preço do suplemento 4? Ele está R$6. Então, eu vou multiplicar por 6. Então, eu tenho o quê? 12. Então, eu gastaria R$12. E o número 5, eu também tenho uma razão maior. 2. Porém, eu tenho quanto? Qual que é o meu valor? Ele é 8. Então, ele nos daria um preço unitário de R$16. Agora, eu pergunto para vocês, qual que tem as melhores condições? Visando a saúde e o valor deles, sendo que os dois têm uma razão maior, igual. Eles têm basicamente a mesma razão. Alguém tem algum palpite? Pode ler, Big. Alguém? A Letícia e o Jean responderam que é o D. Mas alguém discorda deles? Dele dinossauro. A letra D, né? A gente vê que basicamente eles têm o mesmo valor nutricional, mas o preço deles compensa R$2. Mas quando que a gente juntar, a gente consegue economizar um bom valor. E a gente tem uma última questão que é bem simplesinha para finalizar a razão, que é uma básica revisão, que é a seguinte, pessoal, que também é do Enem 2021. É aqui que eu falei para vocês, esse Enem a gente analisou as questões, as minhas, eu sei que
que o Big e a Tainá falaram na aula passada, e a gente achou muita matemática básica, então é importante que vocês revisem, além daquilo que a gente está pincelando, assim, porque a gente não tem muito tempo em casa para compreender. Então, essa questão é bem simples, se a gente analisar. Uma loja que vende tintas tem uma máquina que efetua misturas de variadas cores para obter diferentes tonalidades. Um cliente havia comprado 7 litros de tinta de uma tonalidade provenientes da mistura das cores verde e branca, na proporção 5:2. Respectivamente, tendo sido insuficiente para a quantidade de tinta comprada, o cliente retorna à loja para comprar mais 3,5 litros de mesma mistura de tinta, com a mesma tonalidade que havia comprado. A quantidade de tinta verde que o funcionário dessa loja deverá empregar na mistura de tinta branca para conseguir a mesma tonalidade é... Então, eles querem descobrir o quê? Quantos litros de tinta branca, de tinta verde, deverá ser utilizada para fazer 3,5 da tinta, que é uma mistura da branca com a verde. Então, a gente tem que analisar o quê? Primeiramente, o que é o nosso valor final. No final, a gente precisa de 3,5 litros de tinta. Então, a gente precisa da tinta final. Opa, aqui, vou aqui, só deixa eu apagar. Da tinta final, que é o quê? A tinta verde e branca, precisa de 3 litros de tinta. E a gente sabe que... E a gente precisa descobrir quanto de verde tem nessa quantidade. Então, o que a gente vai analisar? A questão já nos deu uma proporção, que é o quê? Quando que eu tenho 7 litros de tinta, 5 é verde. Então, para 5 sétimos de tinta é essa proporção. Para descobrir quanto que é o meu valor final, o que eu faço de tinta verde? Se eu sei que a proporção de verde é 5 sétimos, eu pego esse sentido. Ui, travou aqui, pessoal, só um minutinho. A gente pega, para descobrir a tinta verde, o quê? A gente tem que 5 sétimos, que é a minha proporção dada, vezes a minha tinta final, que é quanto? 3,5 litros. Então, 5 sétimos de litro vai ser verde. Quantos litros eu vou ter de verde quando eu tenho 3,5 litros finais? 2,5. Meu Deus, meu computador tá... Só um minuto, que agora ele travou de verdade. Não. Então, eu tenho o quê? Eu vou escrever na mão isso aqui. Não vai ficar bonito. 2,5 litros. É a tinta verde. Então, para 3,5, eu preciso de 2,5 litros de tinta verde. Basicamente, é bem simplesinho. Eu acho que de proporção é isso. Eu acho que eu vou parar só aqui. Desculpa porque deu umas travadas, meu computador não está colaborando muito. Alguém tem alguma dúvida antes de continuar, pessoal? Eu acho que tranquilo, Renata. Vamos indo, ó. Senão tu vai me fazer toda a aula só tu. Eu acho que a Tainá que apresenta agora. Tainá. Resolve. Ela só deixou 45 minutos pra gente. O que nós vamos falar, Renata? O Big não fala nada, né, gente? O Big ele dá aula quietinho. Então, aqui eu vou dar sequência no que a Renata estava apresentando. Então, dentro do Enem, o tópico de razões, ele é muito importante, porque ele é um conteúdo que é considerado fácil ou médio as questões. Então, isso auxilia bastante no TRI.
E dentro do conteúdo de erações, o Enem gosta de cobrar sempre em todas as questões aplicabilidades daquele conteúdo. E aqui a gente elencou, então, alguns tópicos importantes que têm relações com a razão. Então, a densidade, caiu poucas questões sobre densidade, mas é importante a gente saber que a densidade é a massa sobre o volume. Aqui também tem a velocidade média, que é muito utilizada na física, que é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Então, é a distância percorrida sobre o tempo. E aqui na velocidade média, a gente pode realizar a conversão, né, de metros por segundo para quilômetros por hora. E como que a gente faz essa conversão? Metros por segundo, para transformar em quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. E quilômetros por hora, para metros por segundo, a gente vai dividir por 3,6. Isso vocês vão ver mais aprofundado dentro do conteúdo de física. E uma razão muito importante dentro do conteúdo do Enem, que está caindo ultimamente bastante, e nos últimos anos caiu ao menos uma questão delas no Enem, é a escala. E é por isso que a gente preparou um subtópico e a gente deu destaque para ele dentro do conteúdo de razão. Então, a escala. A escala ela vai ser a relação entre a medida de uma representação e um objeto real. Então, a escala, quando a gente pensa em escala, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a escala cartográfica, que é a escala que a gente utiliza nas representações de mapas. Então, aqui tem bem certinho o que significa a escala, né? Que é a medida do desenho sobre a medida do objeto real. E uma coisa muito importante dentro da escala é que essas dimensões, elas sempre são tomadas na mesma unidade de medida. E essa unidade de medida é centímetros, normalmente. Se não for centímetros, a questão vai indicar ou o mapa vai indicar. Mas se não indicar, é sempre centímetros. Então, aqui a gente tem um exemplo. A gente tem o 1 sobre o 50.000. Então, significa o quê? Significa que 1 centímetro no desenho equivale a 50.000 centímetros na realidade. Só que o Enem, ele não vai perguntar pra gente, né? Ele não vai lá dar as opções de resposta em centímetros. É muito difícil que ele faça isso. Ele quer que a gente trabalhe um pouquinho mais. Então, ele vai pedir em outras unidades de medidas que são mais usuais. Então, se a gente convertesse esses 500 centímetros, a gente ia ter 500 metros ou 0,5 quilômetros. Então, a gente tem que sempre estar ligado nas unidades de medida. E aqui a gente tem também um exemplo da escala gráfica. Então, aquela escala que a gente viu antes, né, é a escala numérica, e essa escala aqui é a escala gráfica. Então, aqui, ele tá falando, né, que 1 centímetro no desenho simboliza 50 metros. Então, quando a gente for ler a escala gráfica, ela é um pouco diferente da nossa escala numérica. Então, aqui é a observação, que é aquilo que eu falei antes, mas eu deixei bem destacado nos slides, para depois, quando vocês forem estudar, vocês lembrarem disso, né? Então, se a unidade da representação não tiver apontada, vai ser centímetros. E se não tiver, né, se não tiver, vai ser centímetros. E se tiver, vai estar ou aqui debaixo do gráfico, ou então vai estar no enunciado do exercício. E aqui a gente tem um exemplo, então. A gente tem um mapa, e aqui é para a gente converter centímetros em quilômetros. Então, olhando aqui embaixo a nossa escala, a gente sabe que 1 centímetro no desenho equivale a 29 milhões de centímetros na realidade. Mas é muito difícil a gente calcular uma distância, né, em centímetros. Normalmente a gente utiliza quilômetros ou metros. Então, aqui a gente vai converter para metros. Então, sabendo disso, a gente vai pegar o nosso 29 milhões e a gente sabe que ele tem 6 casas decimais. E a gente sabe que 1 quilômetro, ele tem 10.000 centímetros, ou também é a mesma coisa que 10 elevado a 5. Então, aqui a gente vai fazer uma divisão dos 29 milhões dividido pelos 100 mil. Então, dividindo aqui, a gente pode simplificar os zeros, né? E vai sobrar, então, o 290. Então, significa que 1 centímetro no nosso mapa é igual a 290 quilômetros na realidade. Aqui a gente separou também esse resumo,
e vocês podem ver que tem as unidades de medida de comprimento, né? Então, aqui tem um destaque especial para metro, que é a mais usual. A gente tem aqui de superfície, então, que é as áreas, né, que são elevado ao quadrado. Então, tem uma diferença entre as de comprimento e as de superfície, porque comprimento a gente tem apenas uma dimensão, já na superfície a gente vai ter duas dimensões. Então, a gente pode perceber aqui que na superfície, quando a gente for converter, no metro, a gente utilizava 10 aqui para converter, né, quando a gente fala de comprimento. Quando a gente vai falar de área, a gente não vai mais utilizar 10, a gente vai utilizar 100. E quando a gente vai falar de volume, que tem 3 dimensões, a gente vai utilizar 1000 para converter, né, que o volume está aqui do lado. E aqui no cantinho também a gente tem sobre a velocidade. No Enem, ele gosta de cobrar as questões de escala de 3 ou 4 formas. A primeira, ele vai dar a quilometragem real e vai pedir no desenho, ou então ele vai fazer o inverso, ele vai dar o desenho e vai pedir a real, ou então ele vai dar os valores, né, da real e do desenho e vai pedir a escala. E também ele já pediu sobre a área ou então sobre o volume de uma determinada figura, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem um desenho, que é um quadrado que tem 25 centímetros quadrados de área. E a escala é 1 para 10. Então, qual que vai ser o nosso valor real desse quadrado? Então, a gente sabe que 1 centímetro no quadrado é igual a 10 centímetros na realidade. Então, 25 centímetros quadrados vai ser igual a quantos centímetros na realidade? Nesse caso, a gente tem que observar que as unidades de medida, elas não são iguais. Porque aqui em cima a gente tem centímetros e aqui embaixo a gente tem centímetros quadrados. Então, a gente não vai poder fazer uma simples regra de 3. O que a gente vai precisar fazer primeiro? A gente vai precisar converter. Então, a gente vai converter aqui a primeira linha e vai transformar esses valores em centímetros quadrados. O que a gente vai fazer? A gente vai elevar ao quadrado. Então, 1 ao quadrado vai continuar sendo 1, então vai ficar 1 centímetro quadrado, e 10 ao quadrado vai ser 100, então vai ficar 100 centímetros quadrados. Agora que a gente tem as mesmas unidades de medida, a gente vai conseguir, então, fazer a regra de 3. Então, aqui, 1 centímetro quadrado é igual a 100 centímetros quadrados, e 25 quadrados vai ser quantos que é o nosso x aqui. Então, a gente vai fazer o 1 vezes o x, vai ficar 1x, ou apenas x, e o 25 vezes o 100, que vai ficar 250 centímetros quadrados. Então, aqui a gente fez com a área. Mas, se pedir volume, daí a gente vai elevar ao cubo, né? Porque quando a gente fala de volume, significa que a gente tem 3 dimensões. No Enem, normalmente, se cai alguma questão, é uma questão que envolve a área. Mas já caiu de envolver volume, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, aqui, exemplo. A gente tem esse exemplo que é um pouquinho mais simples, que é lá do Enem de 2018. Então, ele fala que o mapa é uma representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Então, aqui a gente tem um mapa e ele dá a escala do nosso mapa. Então, significa que 1 centímetro no mapa é igual a 58 milhões de centímetros na realidade. Então, considere que nesse mapa, o segmento direto que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. Então, aqui ele está nos dando a unidade no desenho e está pedindo para a gente encontrar na realidade. E aqui, ele não está pedindo para a gente encontrar em centímetros, né? Que é o que está aqui, está pedindo para encontrar quilômetros. Então, nós vamos ter que fazer essa conversão. Então, aqui, a gente tem os nossos 58 milhões de centímetros e nós vamos converter para quilômetros. Então, a gente sabe que 1 quilômetro ele equivale a 1000 metros. E que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, a gente vai saber que 1 quilômetro equivale a 10.000 centímetros. Então, sabendo disso, a gente vai fazer uma regra de 3 agora. Então, se 1 quilômetro ele vale 10.000 centímetros, quantos quilômetros vão ser 58 milhões de centímetros? Então, regra de 3. O 1 vezes os 58 milhões e o 10.000 vezes o x.
Então, aqui a gente vai ter uma divisão. Então, a gente pode simplificar os nossos zeros, né? A gente pode simplificar um zero aqui em cima com um zero aqui embaixo. Simplificar 4 zeros aqui em cima. Então, a gente vai ter que a nossa resposta, ela vai ser 580 quilômetros. Então, significa que 1 quilômetro na... Que 1 quilômetro... Espera só um pouquinho. Significa que 1 centímetro no desenho vai ser igual a 58 quilômetros na realidade. Então, a gente sabe que no desenho, a letra que está pedindo para calcular é 7,6 centímetros. Então, a gente vai fazer 7,6 centímetros vezes os 58, que vai dar 4.408. Aqui eu acho que quando eu fui fazer o slide, eu esqueci de colocar um zero por aqui. Mas depois eu arrumo. Que acho que era por isso que eu estava me confundindo antes. Mas aqui, a gente tem uma outra questão. E nessa questão, ela pede para a gente medir o perímetro de um campo de futebol em metros. Então, uma associação desportiva contratou uma empresa especializada para construir um campo de futebol em formato retangular com 25 metros de perímetro. Foi elaborada uma planta para esse campo na escala 1 por 2.000. Então, significa que 1 centímetro tem 2.000 centímetros na realidade. Aqui a gente fez uma representação do campo de futebol. O perímetro, ele é a soma dos lados. Então, significa que esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado é igual a 250 metros. Então, aqui, a gente não vai precisar elevar ao quadrado, né? Apesar de ser uma figura geométrica. Porque o perímetro a gente mede ele em metros, não em metros quadrados. Então, a gente só precisa se atentar a isso. Então, sabendo que 1 centímetro equivale a 2.000 centímetros na realidade, aqui eu esqueci o C dos centímetros, a gente vai fazer uma conversão. Ah, aqui eu só confundi. 1 metro equivale a 2.000 centímetros na realidade. Então, 1 metro equivale a 2.000 centímetros e X vai equivaler a quantos metros? Então, o 1 vezes o 250 e o 2.000 vezes o X. Então, a gente vai ter o 250 dividido por 2.000 e simplificando aqui por 250, a gente vai ficar com 1 em cima e embaixo com 8, né? Quando a gente quer fazer a representação de escala, a gente sempre divide pelo número de cima. Por quê? Porque aqui a resposta em cima vai ser 1, né? Então, 250 dividido por 1 vai ser 250. Vai ser 250 dividido por 250 vai ser 1. E aqui embaixo, 2.000 dividido por 250 vai dar um outro valor que vai ser 8. E aqui a nossa resposta, a gente não tem ela fracionada, né? Então, a gente vai dividir o 1 pelo 8 e vai encontrar a resposta em decimal. Depois eu vou arrumar aqui a escrita que eu confundi as unidades de medida. Aqui a gente tem outro desenho que também pede a escala utilizada. Então, as primeiras 5 linhas aqui, elas nos introduzem, né, que tem um castelo temático que foi feito em miniatura de um castelo que existe, né? Então, aqui conta um pouquinho da história desse castelo. Então, o que é importante para a gente aqui? É saber que o castelo, na realidade, possui 38,4 metros de comprimento, né? A ponte, no caso, do castelo, e 1,68 metros de largura. E aqui a gente sabe, então, da realidade e a gente sabe do desenho também. Que no desenho a gente tem a ponte com uma largura de 7 centímetros e com um comprimento de 160 centímetros. Então, aqui está pedindo para a gente encontrar a escala. Então, na escala, a gente utiliza centímetros, né? E aqui em cima a gente tem o nosso valor em metros. Então, a gente vai precisar converter esses valores aqui e transformar eles em centímetros. Então, a gente vai ter que a largura vai ser 168 centímetros e o comprimento vai ser 3.840 centímetros. Então, agora a gente vai encontrar a nossa escala, que é a nossa proporção, que é o desenho sobre
o real. Então, aqui a gente vai ter, no desenho, a largura. A largura no desenho é 7 centímetros. E na realidade é 168 centímetros. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos dividir por 7. Então, 7 dividido por 7 dá 1. E embaixo a gente vai ter 168 dividido por 7, que vai dar 24. Então, aqui a gente já encontrou a resposta, só fazendo o cálculo da largura. Mas para ter certeza que essa é a mesma resposta, a gente vai fazer do comprimento também. Então, o desenho sobre o real, o desenho a gente tem que é 160 centímetros sobre 3.840, que é o nosso comprimento que a gente fez aqui na conversão. E vai dar a mesma escala. Então, nossa resposta correta vai ser a resposta C. Aqui a gente tem um outro desenho, ou um outro exemplo de escala que a gente vai utilizar da área. Então, aqui, fala de uma loja de pet shop, que ela quer construir uma pegada de gato na parede, né? Então, aqui fala que o círculo, ele tem medida de raio igual a 6 centímetros, né? Então, esse que é o nosso desenho, ele tem um raio de 6 centímetros. O empresário pretende reproduzir o desenho em uma das paredes retangulares da loja. Para isso, ele fará a ampliação da logomarca utilizando uma escala de 1 para 25. Então, 1 centímetro no desenho significa 25 centímetros na realidade. Então, a área mínima em metros quadrados que a parede deverá ter para que a logomarca seja aplicada é. Então, aqui a gente tem o desenho da logomarca e a gente sabe que o nosso raio é de 6 centímetros. E a gente tem também a escala, que significa que 1 centímetro no desenho é igual a 25 na realidade. Então, como que a gente vai saber a área mínima que vai precisar para desenhar essa patinha do gato? Vai precisar ter pelo menos de raio, né, 150 centímetros. Por quê? Aqui a gente tem 6 centímetros e a gente sabe que 6 centímetros valem 25 na realidade. Então, 6 vezes 25, a gente vai ter 150, e isso é só o raio, né? Mas a gente vai precisar do diâmetro para saber bem certo o espaço que vai ocupar. Então, a gente vai multiplicar por 2, né, que vai ser 300 centímetros, ou então 3 metros. Então, aqui tem um desenho para a gente entender bem isso, né? Que de um lado aqui tem que ter 3 metros, e do outro lado aqui tem que ter 3 metros para a gente conseguir desenhar esse círculo na parede. Então, a área mínima vai ser, se a gente sabe que tem que ter aqui, no retângulo, no mínimo 3 metros de altura e no mínimo 3 metros de altura, a gente vai calcular utilizando esses valores, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter um quadrado. Então, a gente vai ter... E a fórmula do retângulo também vai ser, né? O valor que a gente tem de base, né? Que vai ser aqui 3. E o valor que a gente vai ter de altura, que vai ser 3. Então, 3 vezes 3 vai ser 9. Então, a nossa resposta aqui vai ser 9 metros quadrados. Faltou 2 do quadrados. Logo vou arrumar. E aqui a gente tem um outro exemplo que utilizava, então, de volumes cúbicos, né? Então, em uma viagem, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1 para 400. Então, significa que 1 centímetro no desenho é 400 centímetros na realidade. E aqui ele está perguntando para a gente o volume em metros cúbicos, né? E aqui a gente tem centímetros. Então, a gente tem que cuidar isso. Então, nós vamos pegar aqui 1 centímetro equivale a 400 centímetros na realidade. E aqui embaixo a gente tem 25 centímetros cúbicos. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que deixar na mesma unidade de medida. Então, a gente vai elevar ao cubo. O 1 elevado ao cubo vai ser 1. E o 400 elevado ao cubo vai ser 64 milhões de centímetros cúbicos, né? Lembrando que lá, quando a gente viu da conversão, que quando a gente for fazer por centímetros cúbicos, a gente vai utilizar na nossa escalinha sempre o 1000. Centímetros quadrados, a gente vai utilizar o 100. E se for apenas centímetros, né, a gente vai utilizar o 10. Para a gente ir
andando um degrau na nossa escadinha das unidades de medida. Então, aqui a gente vai fazer uma regra de 3, né? Sabendo que 1 centímetro cúbico é igual a 64 milhões de centímetros cúbicos. Quanto que vai ser 25 centímetros cúbicos? Então, aqui a gente vai encontrar que vão ser... Eu esqueci de colocar os pontos aqui. Mas vai ser um número bem alto, né? 1 bilhão e alguma coisa. Então, a gente sabe que isso está em centímetros. A gente vai transformar em metros cúbicos. Então, a gente sabe que 1 metro cúbico é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos. E assim a gente vai encontrar o nosso valor, que é 1.600 metros cúbicos, que é a nossa resposta C. Então, resumindo tudo que a gente viu aqui de escala. A escala ela vai ser representação, né? Vai ser uma razão com o desenho sobre o real, que eles vão estar sempre na mesma unidade de medida, que geralmente é centímetros, e que no Enem a gente precisa estudar 4 tipos de questões. Quando a gente tem o valor do desenho, e que é o valor real, quando a gente tem o valor real, e que é o valor do desenho, quando a gente tem os valores e precisa encontrar a escala, ou então quando for trabalhar a área ou os metros cúbicos. Então, por isso a gente tem que ter muito bem elaborado na nossa cabeça os conceitos de unidade de medida que a gente trabalhou na aula passada. Então, aqui adiante vai ficar com o Big. Só deixa eu voltar. Vamos lá. Ih, ó lá. Para depois, quem quiser, quem não tem nada o que fazer, que está tranquilo na noite, escutem uma ótima dica da noite. Assistam a jantada que aconteceu no Jornal Nacional. Hoje o Bozo foi lá no Jornal Nacional e o William Bonner jantou, coitado. Enfim, acontece. Às vezes acontece, faz bem para a saúde de quem não sabe. Tá bom? Escutem! Olha só, falando sobre razão e proporção, tá me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Ninguém tá me ouvindo, meu Deus. Liga pros bombeiros. Eu só falo em bombeiro, que eu vai aparecer um bombeiro aqui em casa. Eu quero ver. Ana Júlia, escuta. Cantada das razões. Na razão, o A está para o B, assim como no amor eu estou para você. Gente do céu. Bianca, se tu culpar isso aqui pro boy magia, eles caem matando. Entendeu? Então tu fala assim, na razão, o A está para o B, assim como no amor eu estou para você. Gente, chega até a rimar. Eu tava pensando já tarde que cantada que daria para sair. Mas enfim, Daniele, saiu essa cantada. É uma boa? Não sei, tu que sabe. Tá bom? Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre as regras de 3. O que é regra de 3? A primeiro tema que a gente cai na regra de 3 é essa aqui, ó. Se 3 gatos em 3 minutos... se 3 gatos pegam 3 ratos em 3 minutos. Quanto tempo 100 gatos pegam 100 ratos? Escrevam aí no chat rapidinho. Escrevam aí quantos gatos pegam 3 ratos. Quantos gatos pegam... Em quanto tempo 100 gatos pegam 100 ratos? Vai lá, diga aí. Não sei. Não estou sabendo. Rápido, preencha aí no chat. Essa é uma questão básica de regra de 3 que a pessoa vai usar. Estão me ouvindo? Respondam! Abra um chat e escreve. Quanto precisaria? Rápido. Tum, 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 tum. O tempo é uma magia. Pronto. Alguém respondeu, Tainá? Deve estar todo mundo fora. Ninguém me respondeu. Olha só. A ideia particularmente é o seguinte. 100 minutos, Letícia? Será que é mais de 100 minutos? 200 minutos? Em 400 minutos, 1 milhão de minutos, não sei. Digam! Só uma pessoa vai responder que são 100 minutos. Olha só, o que eu quero que vocês entendam. Eu tenho 3 gatos, para 3 rato, e eles comem em 3 minutos. Concorda comigo que cada gato vai pegar um rato? Sim, se cada gato pega um rato,
quer dizer que cada um come o seu rato em quantos minutos? Em 3 minutos. E se eu tenho 100 gatos para 100 ratos, quanto tempo ele vai demorar para comer? Os mesmos 3 minutos. Quê? Pois é isso aí mesmo. Que doido isso, né? É, aí que tá. O esquema é que não muda a ordem do tempo. Cada um vai comer o seu rato em 3 minutos. Tá bom? Essa é a ideia. E não é porque, por exemplo, se eu tivesse 50 gatos para 50 minutos. É bem interessante essa aqui, né? O que tu acha? Eu também acho. Olha outra. Essa aqui eu fui lá buscar lá no Descomplica. Quem gosta do Descomplica, às vezes não sei. Olha só. Se 2 gatos comem 2 ratos em 2 minutos, para comer 60 ratos em 30 minutos são necessários? E agora? E agora? Agora é um pouco diferente. Olha, tem até o gato com laser. Vamos lá, respondam para mim com a velocidade da luz. Qual que é a velocidade da luz? No vácuo ou no meio? Não sei. Vamos lá, responda para mim, Ana Júlia. Corre lá responder. Vamos, Flávia. Olha só. Gabriele do que? Não sei. Olha, tem até Jean Carlos. João. Karine, Yara, Larissa. Tu, Larissa, responda para mim quanto tempo demora para esses gatos pegar esses ratos. Não sei, respondam no chat com velocidade, rapidez, grandeza, ordem. Pega o Thiago para mim, faz favor. Olha só. 2 gatos comem 2 ratos em 2 minutos. Para comer 60 ratos em 30 minutos. Quanto precisa? Precisa do dobro de gato? Sei lá. O triplo? 4 gatos? 80 gatos? A resposta não está aí, professor? Me digam! Não querem dizer? Eu também não vou dizer. Se essa aí, vocês vão dormir com essa resposta para querer. Porque eu também não sei. Mas vamos lá. Nós vamos falar sobre regra de 3, tá bom? Regra de 3, ela envolve sempre 2 coisas, que é a grandeza e a incógnita. Grandeza são sempre bolo. Bolo são sempre os nomes de bolo, açúcar, refrigerante, bolacha, manteiga, homens trabalhando, pessoas trabalhando, dinossauro trabalhando. Dinossauro não trabalha, né? Se bem que o dinossauro, se tu for contar que o trabalho dele é devorar pessoas, pode ser também, não sei. Ok? Então funciona mais. Então vocês sempre vão ter 2 coisas: uma grandeza e uma incógnita. Ok? Sim, não estou ouvindo, professor. E existem 2 coisas nas regras de 3, que é diretamente proporcional e a inversamente proporcional. Nós vamos aprender os 2 jeitos agora para vocês entenderem o que é direto e o que é inverso. Direto não é aquele lado de tu mandar indireta para a pessoa. Mandar aquela indireta assim, dizer: e aí, bebê? O beijinho vai lá? Daí ela vai dizer: não, porque ele não tá no muro abaixo, meu Deus. Tá bom? Vamos lá. Diretamente ou inversamente proporcional. Eu tenho uma ideia. Cantada sobre as regras. Olha só, essa aqui eu também pensei hoje à tarde, disse, fui lá e procurei. Na matemática do amor, diretamente ou inversamente proporcional, todas as retas ligam seu futuro com o meu destino. Gente do céu. Vocês não podem ser mais matemáticos, vocês vão saber cantar o Boy Magia. Ou a Girl Magia, não sei o que vocês preferem. Tudo bem, Letícia? Sim, professor. Entendeu, Luísa? Luísa do quê aqui? Luísa Boscato. Olha, eu já começo a sair, ó. Tá bom, Manu? Manu que entrou agora. Mas olha só, diretamente proporcional, o que funciona, pessoal? Pensa que eu tenho uma pessoa comendo um X, ela até chegou a sair agora. E se aumentar a quantidade de pessoas, elas vão comer mais X? Concorda comigo, Manu? Sim. Então, se eu tiver 5 pessoas, elas vão comer mais X. Então, isso quer dizer diretamente proporcional. Quer dizer que uma pessoa come um X e 5 pessoas vão comer mais X, mais pizza ou algo do gênero. Quer dizer que as 2 coisas crescem. Eu tenho uma pessoa que come um X, eu tenho 5 pessoas, vai comer 5X. Ok? E o que é? Olha só, uma outra ideia. Eu tenho 3 pessoas que moram em 5 metros quadrados e eu vou ter 7 pessoas que vão morar em quantos metros quadrados? Vai morar nos 2 lugares. Quer dizer que as 2 coisas crescem, ó. As 2 retas estão subindo. Entenderam? As 2 retas vão para o mesmo lado. Crescem ou decrescem, tá bom? Show? Compreendido, Luísa? Então amanhã alguém vai te atacar na rua, Luiz vai dizer: o que é regra de 3 proporcional? Aí tu vai dizer: não lembro. Entendeu, Sabrina? Quer dizer que é o quê? Diretamente proporcional, as 2 coisas crescem ao mesmo tempo. Não é aquilo que cresce. Tipo o cabelo. É as grandezas. Compreendido? Isso aí, Simone. Mas, enfim. Olha só. Calça e tecido. Se eu tenho um tamanho de calça 16 e o 24 metros de tecido. Da mesma forma, ó. Como
quanto menor a quantidade de calças, menor a quantidade de tecido. As grandezas são diretamente proporcionais. Então, elas podem as duas grandezas aumentar. Sofia, que nome bonito, Sofia, gente. Tá bom? Pode tanto crescer quanto diminuir. Tá bom? Beleza? E inversamente proporcional, Sabrina. O que é inversamente proporcional? Inversamente proporcional quer dizer assim, ó, pessoal. Pensa que tu tem um carro e tu vai visitar o amor da tua vida. É um carro velho, tá bom? Então quer dizer, e tu tem agora um carro novo para ir visitar o amor da tua vida. Então você vai ter duas coisas. A primeira, tu vai ter um carro mais devagar, que vai gastar mais tempo. E a segunda, tu vai ter um carro mais rápido, mas que vai ter menos tempo para ele andar. Concorda? Se tu pegar uma Brasília e daqui a São Paulo visitar Xuxa, vai demorar mais ou menos tempo que tu pegar esse cara aí, o quê? Um Onix? Tu vai pegar um Onix e visitar Xuxa. Se tu ir visitar Xuxa de Onix, o que vai acontecer vai ser muito mais rápido. Olha só, não sei, ó. Para quem gosta da Xuxa só para os baixinhos, essa é uma boa ideia. Tá bom? Sim ou não? Mas vamos parar de conversar e vamos fazer uns exercícios? Essa aí é uma teoria para vocês entenderem um pouquinho de inversamente proporcional e diretamente proporcional. Então, chega no exercício do dente, tu tem que ver o quê? Opa, as duas coisas estão crescendo. Opa, as duas coisas, uma está descendo e a outra está subindo. Opa, não sei de nada. Opa, estou perdido. Opa, tem um monte de opa, tá? E olha só, o tempo diminui e aumenta. Nesse caso, assim, ó, precisa sempre descrever o que está acontecendo. Então, naqueles caras aí, o que estava acontecendo? Eu escrevi. O carro andava mais e demorava mais tempo. O outro carro demorava menos, era mais rápido, mas demorava mais tempo. Então, um sobe e o outro desce. E a gente cai nessa ideia aqui, ó, olha só. Velocidade média. Então, o primeiro cara, ele fazia quanto? Ele fazia o quê? Ele fazia 60 km por hora. Gastava quanto? 6 horas. O segundo carro que vai a 80 km por hora, ele vai gastar mais ou menos. Sofia, responda para mim, sem dó e sem medo. Sofia não vai me responder? Karine, responda para mim. Será que ele vai fazer mais rápido ou mais devagar? Não sei, professor, não estava prestando atenção e agora tu perguntou para mim. E agora o que eu vou fazer? Meu Deus. Isso quer dizer assim, ó, é a mesma coisa que vocês irem de Concórdia a Chapecó. Vocês irem de ônibus ou irem de carro. Se de ônibus vai demorar mais tempo que de carro, porque o ônibus anda mais devagar que o carro. Concorda comigo? Sim, a menos que seja o ônibus desgovernado. Aí eu não sei. Ou tu tá aparecendo aí na gravação. Beleza? Show? Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Quando olha só, pessoal. Aí eu vou lá para um macete bem rapidinho com vocês aqui, ó. Quando... Tá aparecendo? Tá aparecendo. Quando, por exemplo, eu tenho aqui, ó. Se eu tenho uma proporção, tá bom? Vamos fazer assim, ó. Uma pessoa come 3 quilos de quê? Vamos dizer de 3 quilos de pizza, tá bom? 4 pessoas vão comer X quilos de pizza, tá bom? Concorda comigo que isso aqui vai ser proporcional? Por que vai ser proporcional, Raíssa? Nem sei se tem Raíssa, tá bom? Porque as duas coisas crescem, olha só. Olha só, eu tenho uma coisa que foi para 4 e 3 vai ter o quê? Vai ter mais pessoas, então vai aumentar. Quer dizer que eu vou fazer o quê, pessoal? Olha só, eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou multiplicar. Opa, deixa eu fazer de outra cor aqui. Vou fazer de vermelho. Ó, 4 vezes 3 e 1 vezes x. Então, vai ser assim, ó. 1 vezes x vai dar 1x. É igual a 4 vezes 3, que vai dar 12. Quer dizer que 4 pessoas vão comer 12 quilos de pizza. Maria Santa, me chamem que vai sobrar pizza. Tá bom? Daí eu como junto. Ok? Show de bola, isso aí. Outra ideia mais ou menos aqui, ó. Então, assim, isso se chama diretamente proporcional, porque as duas coisas crescem. Ui, as duas coisas crescem, professor. Meu Deus. Olha só. E vamos fazer quando é inversamente proporcional. Nós temos um cara andando a 60 km por hora e ele vai fazer em 6 horas. E nós temos outro cara que vai correr 80 km por hora. Quanto tempo ele vai gastar? Não sei. Nesse caso, olha só. Esse maluco vai descer e esse maluco aqui, pessoal, vai subir. Porque eu demoro menos tempo para percorrer quando eu estou mais rápido. Tá bom? Então, o que acontece nesse caso aqui, ó? Quando uma reta está descendo e outra está subindo, a gente vai ter que reescrever a continha. Reescrever de que forma, pessoal? A gente vai ter que escrever assim, ó.
Nós temos que trocar eles de lugar, ó. Então, a gente vai escrever a nova conta que vai ser assim. Não quero. 60 vai estar para x, assim como 80 vai estar para 6. Professor, pode fazer isso? Acredite se quiser. Pode. E eu multiplico cruzado. Então, eu vou multiplicar assim, ó. 60 vezes 6 vai me dar quanto? 6 vezes 6, 36. 360. 360 dividido por 8. Vamos lá. Aí eu risco, corto, simplifico. Esse zero com esse zero, sobra 36 para 8. 8 vezes quanto que dá 36? 8 vezes 4, 8 vezes 5, 8 vezes 4 me dá 32. Sobra 4. Adiciono um zero, uma vírgula, 8 vezes 5, 40. Então, olha só. Se eu ir com um cara a 80 km por hora, eu vou gastar quanto? 4 horas e meia. 4,5 horas, não 4 horas e meia. 4 horas e meia vai dar. E se eu ir com a Brasília veio a Xuxa, eu vou gastar 6 horas. Compreenderam? Não compreendi, professor. Se não compreendeu, vai ter que estudar um pouquinho mais sobre regra de 3 simplocompostas. Quantas questões caem no Enem sobre regra de 3, professor? Cai pouco ou bastante para eu me preocupar e começar a chorar? Depende. Se você vai chorar de emoção, então não chora. Mas se você vai chorar porque cai bastante questão, então começa agora. Cai sempre em média 2, 1 ou 3, ou depende, mano. Eles são meio viajantes, eles não gostam. Eles gostam e não gostam de regra de 3. Na verdade, assim, essa ideia de razão, proporção, regra de 3, eles caem matando, pessoal. Olha, a situação é tensa, é tensa. Tá bom? Então, como dito, tem inversamente proporcional e diretamente proporcional. Anotou isso, Ana Júlia? Anotei, professor. Tirem print da tela. Tá bom, Arthur? Tira print. Bianca, tira print. Tem 2 Biancas, gente do céu. Quando eu trabalhava no Senai, tinha uma Bianca. Eu lembro uma vez, mas não lembro se é o nome dela. Vai saber do que era a Bianca. Agora, Daniele. Olha só, que outro nome bonito, Daniele. Eu gosto de falar o nome das pessoas. Como a gente tem menos tempo do que deveria, porque a Renata ocupou meu tempo, só deixando umas indiretas, vamos fazer aqui, ó, pessoal. Eu quero deixar uma para vocês, vamos fazer essa aqui. Olha só. Vamos fazer uma análise, tá bom, Denise? Daniele. Denise pode ser também. Uma pessoa pretende viajar por uma companhia aérea que despacha gratuitamente uma mala de até 10 quilos. Em 2 viagens que realizou, essa pessoa utilizou a mesma mala e conseguiu 10 quilos com as seguintes combinações de item. Então, olha só. Ela fez uma viagem e cada viagem que ela arrumou uma quantidade de revuo. Então, na viagem 1, ela colocou 12 camisas, 4 calças e 3 sapatos. Na viagem 2, ela colocou 18 camisas, 3 calças e 2 sapatos. Então, olha só. Para ter certeza de que sua bagagem terá massa de 10 quilos, ela decide levar essa mala com 2 calças, 1 sapato e o máximo de camisetas que ela conseguir, admitindo que os itens do mesmo têm a mesma massa. Qual a quantidade máxima de camisetas que essa pessoa poderá levar? Aí a pessoa lê isso aqui e vai dizer que o exercício está falando. Está falando em peso, mas não sei o que está rolando, o que está acontecendo. Olha só. Isso aqui dá para resolver por regra de 3 ou a gente fazer uma análise do quê? Dessa tabelinha. Olha só. Olhe calmamente, Eduardo. O que aconteceu na viagem 1? Na viagem 1, ele tinha quantas camisetas? Ele tinha 12. Quantas calças? 4. E quantos sapatos? 3. Na viagem próxima, o que vai acontecer? Ele foi para 18 camisetas. Quantas calças ele tem agora? 3. E quantos sapatos? 2. Eu vou tirar print dessa questão, porque vocês vão dizer, meu Deus, professor, não é que é só isso. Eu vou dizer, pois é só isso. E esse nem engana a gente, que nem os bobinhos. Gente, cara, não quero salvar essa coisa. Então, todo mundo aí, câmbio. Alguém tá me ouvindo? Câmbio, Terra, Marte. Flávia, tu tá me ouvindo, Flávia? Não tô te ouvindo, professor. Eu larguei das aulas, não tô mais aí, já desisti dessa finta. Ok? Olha só. Olhe calmamente para a ideia aqui, pessoal. Nós vamos olhar para a ideia do exercício aqui, ó. Aqui. Aqui tá até demais, né? Aí, pode ser aqui. Estão vendo comigo
Que sim, professor, nós estamos vendo, nós estamos certos. Olha só, a quantidade de sapato de 3 ela foi para 2, quer dizer que desceu 1. A quantidade de calça, ela tinha de 4 foi para 3, desceu 1. E a quantidade de camisa, que tinha 12, foi para 18, fez o quê? Aumentou 6. Então, olha só, concorda comigo que se eu tirar uma calça e um sapato, eu consigo colocar quantas camisas ao mesmo tempo? Quantas? Se eu tirar uma calça e um sapato, eu tirei uma calça e um sapato. Eu consigo colocar mais 6 camisas. E se eu tirar mais uma calça e um sapato, aí o que vai acontecer? Eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com, não sei, professor, isso, mas eu vou ajudar vocês se vocês não sabem. Aí aqui eu vou ficar com um sapato, 2 calças, e eu vou ficar com quantas camisetas? 24. Professor, dá para mim ir tirando ainda? O que tu acha, Flávia? Se tu tirar, tu não vai ter mais sapato, nem mais calça e nem mais camiseta. Então tem que deixar isso aí. Então, olha só, a pergunta é a seguinte, pessoal. A pergunta é a seguinte. Olha só. Qual a quantidade máxima de camisetas que essa pessoa pode levar? Então, quanto que a gente viu que foi a quantidade máxima? 24. Por que é 24, professor? Porque a gente fez uma análise da tabela. De quê? Para ver se tudo cresceu, ou o que cresceu ou diminuiu. Mas é só isso. Sim, Gabriela, Davi, isso aí. Ó, tem 2 Gabrielas, tem uma Gabriela e Gomes, já deve ser. Agora, ó, as Biancas saíram embora. Foram embora as Biancas, meu Deus, mundo cruel. Entenderam? Anotaram? Não anotaram? Tudo bem. Tira um print, não tirei. Deixa eu ver. É capaz que foi tudo morto ali ainda? Pera. Agora me saiu até a minha imagem, não aparece mais, aparece. Oi, tô ali, anotou. Muito bem, Arthur, perfeito. Eu gosto que os alunos que participam, tá bom? Isso, Sofia, tu tá aí. Muito bem, ok? Isso aí. Ali, ó. Ó, tem chamada aí, pessoal. 3 gatos, ó, estavam me respondendo. É que não tá vindo no meu celular aqui, estavam escrevendo as coisas, mas anotaram também as cantadas? Anotaram as cantadas, então tá bom. Ó, estão mandando a chamada, acho que é a Vitória. Vitória, tu não cancela a aula que eu tenho que fazer mais um exercício, tá bom? Mas tem uma outra forma que a gente dá para resolver, tá bom? Olha outro exemplo aqui, eu vou fazer mais outro. Vocês ficam aí, né? Não vão embora, né? Yasmin, não vai embora. Yasmin, fica aí, por favor, não vai embora. Gian também não vai embora. Júlio, o quê? 3 já. Júlio, tu não tinha apresentação da Feira de Ciências? Ou é amanhã? Eu não sei, eu também não estava meio perdido. Se era hoje, se era amanhã. Eu não estou gostando desse celular aqui que não me mostra quando eles mandam mensagem. Depois eu leio. Olha só. Os tempos gastos por 3 alunos para resolver o mesmo exercício de matemática foram 3,25 minutos, 3,4 minutos e 191 segundos. Olha só como é bobinha essa questão. Então, assim, ó, o tempo gasta mais em segundos pelo aluno que concluiu a última resolução do exercício em relação ao primeiro que finalizou foi de... Então, o que a gente vai ter que fazer? O que tu acha, João, que tem que fazer aqui? Professor, eu acho... Eu sei. Também não sei. Então, quando a gente não sabe, começa a rascunhar aí os negócios aí, ó, no caderno, sei lá. Tá bom? O importante é a gente passar uma coisa, dica importante que eu quero falar para vocês. Quando vocês estão lá no Enem, pessoal, quando vocês estão lá no Enem, a primeira coisa é tu eliminar o colega. Como é que tu faz para eliminar o colega? Se tu fizer umas contas assim, tu tá escrevendo assim, papapá, o cara do lado que não sabe nada, ele vai dizer, ih, maluco, essa aí não é para mim. Se não é para dele, ele já vai dizer, ele já desiste. Isso se chama eliminação por mostrar que tá entendendo tudo. Olha só, é uma coisa importante o que acontece. Depois eu volto lá no exercício. Não dá medo, tem gente que dá até medo quando veste a camiseta do cursinho, por exemplo. Tem o pessoal aí da empresa X que manda assim, viu, vão no dia do Enem com a camiseta do cursinho, que o pessoal vai olhar vocês e vai dizer assim, nós vamos perder para esses caras aí. Gente, vocês vão fazer a mesma coisa. Senta do lado desse maluco que começa a escrever, e fazer conta, e o maluco diz assim, meu Deus, onde é que tem conta disso aqui? Pelo menos... Por mais que tu não saiba, tu tá eliminando o cara, gente. Isso é uma logística que funciona em grandes empresas. O pessoal faz isso aí nos cursinhos, manda o pessoal ir com a camiseta só para eliminar eles, né? Então, é uma coisa que nós podemos fazer. O que tu acha, Vitória? Mais para frente? Sofia, perfeito. Escrever as cantadas na prova. Pelo menos algumas. Mas assim, Vitória,
Vamos criar uma camiseta do cursinho e deixar pro pessoal retirar lá na... Daí cada um se compra a sua e deixa lá na Malharia Concórdia. Aí dizemos pra mulher fazer tudo 30 pila, fizemos uma logo legal. O que tu acha? Podemos ir pensando. Porque assim, ó, aí também nós vamos eliminar os nossos concorrentes. Alô, querida, segura? O que tu acha? É uma coisa legal, sabia? Porque assim, uma vez quando eu estava num cursinho que eu participei, a coordenadora falou, vistam a camiseta, vocês vão eliminar vários, porque isso cria uma tensão. Por exemplo, meu Deus, aquele cara aí do lado foi com um negócio e eu não tenho nada. Meu Deus. Gente, é bem-vindo ao capitalismo, bem-vindo ao mercado, tá bom? Mas vamos fazer a conta aqui dos caras, porque isso aqui é mais importante. Não somos professor de marketing, somos professor de matemática. Dizem que somos professor de matemática. O que tu acha, Sabrina? Não sei, professora. Olha, eu tô com dúvida. Tem Sabrina ainda aqui? Deve ter. Tem a... Como é o nome da menina que comentou agora de mim? Agora me esqueci. A Sofia! Sofia é tu. Sofia, porque tem uma conhecida minha lá na minha cidade que mora perto de mim. Tem uma Sofia no IF também, mas não sei se é a mesma. Porque a Sofia do IF é outra Sofia. Acho que não é a mesma coisa, tá bom? A Ana Júlia foi embora. Tchau, Ana Júlia, tudo de bom. Olha só, vamos colar aqui e já vamos fazer esse exercício aqui, ó. Olha lá, ó. Estão vendo aí que tem as quantidades, ó. Então, ó, quanto que tem ali os meninos? 3,25. O que nós vamos ter que fazer, ó, pessoal? Nós vamos ter que transformar esses números aí, ó. O 3,25, 3,4. Uma coisa importante, Sofia, 3,25 não quer dizer 3 minutos e 25 segundos. E 3,4 não quer dizer que é 3 minutos e 4 segundos ou 3 minutos e 40 segundos. Isso é uma transformação. Tá bom? Ok? Beleza? Show? Não entendi? Entendi mais ou menos. Estou fora da cabeça, não estou entendendo. Sim? É que assim, ó, essa anotação não quer dizer que é isso, tá? É que vocês que vão ter que fazer esse cálculo aí para engendrar, pessoal. Tá bom? Show? Então, olha só, vamos fazer o primeiro aqui, ó. Tá feito. Então, vamos lá. 3,25 equivale a x. E é que vocês, assim, ó, vocês têm que sempre escrever as coisas do que, ó, de minutos e segundos, tá? Minutos e segundos. Então, aqui é a fileira dos minutos e aqui é a fileira dos segundos. Tá? Vocês sempre têm que linkar em duas fileiras. Então, 3,25 minutos vale quantos segundos? Eu sei que 1 minuto vale 60 segundos. Concorda comigo? Não concordo, diz a Sofia. Vou dizer, vamos fazer o quê? Mas nós vamos ter que brigar a noite inteira aí. Tá bom? Mas é assim que funciona. Então, aqui, quanto que vai ter que fazer aqui, ó? 1 vezes x, então vai ficar x, e 3,25 vezes 60. Quanto que dá 3,25 vezes 60, professor? Olha, no dia tu vai ter que fazer no papel, mas eu já adianto que vai dar 195 segundos. Então, olha só, olha os dados aqui, Sofia. Um cara terminou com 191 segundos, o outro cara com 195 segundos, tá? E agora nós precisamos fazer desse carinha aqui, ó, pessoal. Desse aqui que eu vou fazer em laranjado, o 3,4 minutos, tá bom? Vamos fazer aonde? Não sei, depende do quê. Se vocês querem fazer necessidade, é no banheiro. Mas agora, se é estudar ou fazer a conta, vai ter que ser aqui. Tá bom? Vamos, ó. Já estão me mandando mensagem para parar. Eu vou dizer não, vou fazer mais um pouco da aula. Olha só, é 3,4 vale y. E 60... opa, ao contrário. E 1 minuto, quase que eu estava fazendo. Vocês estavam fazendo eu errar. E 1 minuto vale 60 segundos. De novo, o que tem que fazer? Multiplicar cruzado. Então, vai ficar com y, vai ser igual. Por que tu escreveu antes que era x, professor, e agora é y? Tanto faz, gente, tanto faz, tá bom? Então, olha só. E daí tu vai fazer 3,4 vezes 60. 3,4 vezes 60 vai dar 204 segundos. Tá bom? Sofia, vamos voltar na pergunta, que essa esmaranhada aí eu não entendo nada, professor. Vamos voltar, Sofia, na pergunta. Se eu desejo uma ordem, porque o professor explica tudo velocidade 700, eu não entendo nada. Olha só. O tempo gasto, vou fazer até em amarelo aqui, ó. O tempo gasto a mais em segundos pelos alunos que concluíram a última resolução do exercício em relação ao primeiro que finalizou foi igual a... Então, o que tu tem? Ó, vou escrever aqui, ó. O primeiro cara, vou fazer de P.
o primeiro cara, ele terminou em 204 segundos. O segundo cara terminou com 195. E o terceiro cara, pessoal, ele terminou com quanto? Com 191. E a pergunta é, quantos segundos tem de diferença para o primeiro para o último? Não sei, professor. Eu vou dizer, eu também não sei. E agora? O que nós vamos fazer? Responda para mim qual que é a diferença. Eles vão passar tão comovidos quando não ficar com as cantadas. 13, perfeito. Gente, esses alunos são maravilhosos. Ó, tá vindo até a notificação de economar a bateria. Calma aí, que já estamos acabando. Entendido? Então, a resposta correta é a letra A, de Aviões do Forró. Aviões do Forró. Compreendido, Letícia? Letícia, olha, Stein. Ok? Ó, esqueci de dizer para marcar hoje nós no Instagram. Tem que marcar, dizer toda noite, escrever assim, ó. Porque assim, ó, isso é uma outra opressão que vocês fazem nos coleguinhas. Diz assim, olha, nós estamos tendo aula com aqueles professores lá que estão, ó, estão tolerando. Isso aí tu já elimina mais 3, 4, dizendo, é a mesma coisa que vão fazer academia. Que tu vê a amiga fazendo academia, gente, e dizer, meu Deus, ela vai ficar fit no verão e eu não estou muito bem no verão. É assim que funciona. Você elimina o candidato só pela concorrência, só para dizer que tu está estudando. Mesmo que tem gente que está dormindo na frente da tela do computador em vez de escutar o professor. Querem fazer mais um? Tem tempo para fazer mais um? Ou não? Vitória, se tu quiser ir, eu fecho a chamada depois, que eu tô com o outro acesso lá. Ou não sei. Me digam se querem mais um, se não querem, se querem ir embora. Olha, já é 47. Se vocês deixarem, eu faço mais um. Câmbio, Tera, me respondam, gente. Me respondam, diga, professor, não querendo mais, professor, mais um. Eu aguento. Olha lá! Vamos lá, vamos fazer mais um. Pera aí que eu preciso achar o carregador agora. Senão vai chegar no modo... Isso aqui. Olha, deixa eu catar o carregador, eu já achei o carregador. Agora, olha. Eu aguento, gente, parece que estão na guerra. Se perguntarem, vão dizer que estão nas cruzadas. Papá, tiro, bomba, granada. Bora estudar. Turma. Olha só. Vamos lá para a nossa apresentação. Nós estamos nesse exercício aqui. Agora deixa eu fazer um outro aqui, vamos ver aqui. Agora tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês que eu quase esqueci. Pessoal, vamos lá. Uma coisa importante que eu quero dizer para vocês assim, ó. Na regra de 3, o que acontece na regra de 3? Eu sempre tenho duas coisas, tá bom? Tem as regras de 3 tranquilinha que vocês resolvem assim, ó, por linha, cada um indica cada um, pronto, acabou. Mas, aí o que tem uma coisa assim, ó, existe a regra de 3 simples e a composta. E além disso, existe a ideia da regra de 3 composta, deixa eu só achar mais para baixo aqui, para eu não... Mas saia daí, negócio, mas que chato que tu é, computador. A composta dessa forma aí, tá? Tá tudo certo. Então, olha só. Letícia que foi embora, tchau, Letícia. Olha só. A regra de 3 composta tem uma outra que funciona assim, ó. Como que eu identifico quando eu tenho que virar? Tá? Quando que eu tenho que virar assim? Quando o professor eu tenho que virar? Tem um professor que vocês podem até procurar no YouTube. Professor, mas tu tá indicando um professor no YouTube? Gente, o que eu quero que vocês passem. Então, da melhor forma, vocês podem procurar a qualquer hora e precisar e ficar assistindo e tudo mais, estudando. Tá bom? Ele se chama Professor Ferreto. Para que nós vamos estudar Professor Ferreto, professor? Porque, gente, ele é genial. Olha, quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. Tá bom? Se assim, todo... Mas assim, ó. O que eu digo para vocês assim, ele tem uma ideia que ele responde todas as coisas por o quê? Processo e produto. Vamos um exercício dele. Esse exercício é um pouquinho, pode ser que seja um pouquinho devagar, um pouquinho rápido, tá bom? Ou pode ser o de trás, não esse da frente. Tá carregando. Olha só, eu tenho 10 para 20 homens construir 80 metros de muro, ok? Não, gente, tem que ser a melhor aula, os melhores profs do dia, gente, daí nós vamos ficar maravilhosos. Ok? Letícia, olha só, eu tenho 10 dias, eu tenho 20 pessoas fazendo, e eu tenho, e eles vão construir 80 metros de muro. Aí eu te pergunto, se eu aumentar para 30 pessoas construir esse muro, e diminuir a quantidade de metros desse muro, vai demorar mais dias ou menos dias? Analise, olha só.
eu tenho 10 dias, eu tenho 20 homens e eles vão construir 80 metros de muro. Agora eu tenho 30 homens, eu tenho 60 dias e o que acontece? Aí, o que vocês vão fazer? Não sei, professor. Eu também não sei. E daí o que vão fazer, Letícia, se ninguém sabe? Se ninguém sabe, nós vamos ligar para os bombeiros. Eu vou colar até aqui já vamos colar aqui. Controlar. Não. Regra de 3. Mas o que... Ó, lembra que eu tenho que falar para vocês? Primeira coisa que a gente vai analisar nessa regra de 3, Letícia, é o quê? Se tudo tá para... Ó, vocês têm que, primeira coisa, analisar assim, pessoal. Ó, olha só. Tá tudo... Oh, meu Deus. Tá tudo crescendo? Esse carinha aqui tá crescendo? Esse carinha... Oh, deixa eu descer mais. Esse carinha... Deixa eu diminuir um pouco também. Vou botar no 75 aqui. Esse carinha aqui tá crescendo? Esse carinha aqui tá crescendo? E aí, o que vocês acham? Vai ter que inverter o 30 com o 20, né? Gente, esses alunos, eles não são bons. Eles são maravilhosos. É uma coisa assim, ó. Se melhorar, vira festa, gente. Tá bom? Então, como que a gente vai ter que fazer? Tá bom? Me digam aí. Não sei. O que vocês acham? Vão pensando aí. Vai ter que inverter o 30 com 20? Será que é isso? Ou não? Ou sim? Faz uma... Ó, dica. Não sei fazer. Pega e faz aí no rascunho. Vocês vão ter que multiplicar cruzado. Então, vocês vão ter que fazer o quê? 10, ou melhor, vai ter que fazer o 20. Ó. Professor, não sei o que tem que fazer. Tenta fazer normal, por exemplo, multiplicar cruzado para ver o que vai dar. Tá? Olha só. Digamos que eu cheguei nessa questão, não sei fazer nada disso. Primeira coisa que vocês poderiam fazer. Vamos fazer assim, ó. Multiplica esse cara com esse. Mas vocês entendem, pessoal, que aqui, ó, vai ter que ter um número menor de 10 dias. Por quê? Veio mais gente e o muro é menor. Veio mais gente e o muro é menor. Tá bom? Então tem que dar menos dia. Professor, que conta que eu vou fazer para dar menos dia? Olha, se você chega nesse assunto e tu não sabe, vai por tentativa e erro. Tá bom? E daí você vai fazer 30 vezes 80. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer as contas sem o zero, depois a gente adiciona. 3 vezes 8, 24. Aí tu vai ficar com 24 vezes 2 vezes 6, vai dar 12. Então, aqui vai dar... Entenderam, né? Eu fiz 30 vezes 80, deu 240. E 20 vezes 60, eu tiro aqui o zero, vai dar 6 vezes 2 dá 12, dá 120. Então, 24 dividido por 2, vai dar 2. Tá bom? Então, agora aqui, ó. Aí, agora você tem essa nova conta. Deixa eu ver se está correto aqui. Vamos lá. Deixa eu só descer mais para baixo. Aqui? Não, eu estou fazendo uma coisa errada. Tudo bem, vou dizer que eu estou fazendo a coisa certa. Aí agora eu vou ter o quê? Concorda comigo que isso aqui eu já anulei. Então eu vou ter aqui 10 vale x e eu encontrei a resposta do outro lado que deu 2. Então eu vou multiplicar lá embaixo. O 2... Opa, deixa eu fazer de outra cor de caneta. Eu vou ter que multiplicar lá embaixo. O 2... Mas por que não muda a cor? O 2 vezes o x, e o x vai ficar 5. Pergunta. Não, o x vai ficar 2x... vai dar certo. Vai dar 5. Essa seria a resposta? Professor, tu disse que diminuiu. Pode ser que sim. E aí, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? E aí? Não saberia fazer. E agora? Pense numa outra estratégia. Olha só, a Ana Júlia disse que é para trocar o 20 com o 30. Será que dá para fazer isso? Aí tem uma coisa que eu não contei para vocês, que ele se chama assim, né, pessoal? Olha só, tá aqui nesse slide aqui, ó. Tá bom? É duas coisas assim, que se chama processo e produto. O que é processo e o que é produto? Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Olha só. A gente vai sempre isolar o que é produto. Nesse quesito, o que era produto? Os dias da semana aí. Tá bom? O que eram os dias da semana aí? Eram os dias que precisava para eles terminarem de construir. E o que é processo? Processo era tudo aquilo que
que eles estavam fazendo, tipo, a quantidade de homens e quantidade de muro. E daí o que a gente vai fazer? Vamos fazer na ideia que ela disse aí. Professor, fala a resposta lá, porque eu quero ir embora. Acho que eu nem vou falar a resposta. Vamos dizer quem vai dizer que vai estar certo. Daí ninguém vai estar certo. E agora? Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui. Dá para ver. Que bom. Vamos fazer na ideia que ela fez lá, que ela disse. Então, nós vamos ter que 10. Essa aqui eu acho que nós vamos ter que fazer, Tainá, só mais um negócio de uma outra aula. Porque eu preciso explicar o jeito do Z. Tá bom? Aqui eu tenho 20. Aqui eu tenho 30. Mas ela disse para trocar o 20 com 30, né? Que é para tu deixar tudo na mesma ordem, né? Então, aqui vai ser 30. Aqui vai ser 20. E aqui vai ser 80. E aqui vai ser 60. Acredite se quiser, a gente vai fazer uma multiplicação em forma de Z, tá bom? Olha só, Júlia, nós vamos ter que multiplicar esses dois carinhas aqui, descer e multiplicar esse. Nós vamos ter que fazer esses dois carinhas multiplicando aqui, subir e multiplicar esse. Professor, o que a gente vai fazer isso aí? Não sei, tá bom? Por que tem que fazer isso? É que eu preciso de mais tempo, mas a gente faz isso outra vez. Tá bom? Olha só. Tarefa de casa para vocês. É uma tarefa de casa, né, Júlia? Professor, mas tu não vai responder isso aí? Eu acho que não. Vou deixar para a próxima aula. Porque eu tenho que explicar do Z, e do Z demora bastante tempo. Mas porque assim, são duas questões que caem e eu preciso ter mais tempo. Tá bom? Show? Entenderam? Não entendi. Professor, mas fala a resposta. Eu vou fazer assim, ó. Tainá, nós vamos tirar um print do Instagram, vamos postar no Instagram lá, essa aí, para eles tentarem encontrar quantos dias vai precisar. Mas será que não é 5 dias, professor? Não sei. Será que é mais? 5 foi uma coisa que a gente encontrou aí involuntariamente, mas pode ser uma resposta. É que eu esqueci de tirar o print da resposta. Show! Não entenderam? Entenderam? Não gostaram da aula? Não gostei? Fala da resposta dos gatos lá. Dos gatos, a resposta dos gatos. Vamos voltar a resposta lá dos gatos. Vocês ficaram intrigados, né? Eu gostei da primeira do gato aqui, ó. Olha só, 3 gatos pegam 3 ratos em 3 minutos, em quanto tempo 100 gatos pegam 100 ratos? E agora, 2 gatos, olha só, só de novo bem rapidinho. 2 gatos comem 2 ratos em 2 minutos. Para comer 60 ratos em 30 minutos, são necessários quantos gatos? E aí? Lembra da ideia dos gatos que eu mostrei antes. E aí? O que vocês acham? Fala, Jenny. Qual que é a resposta? É uma coisa bem simples, quer ver? Olha só como parece bobo esse exercício. Deixa eu até tirar o print aqui. Acho que eu consigo copiar ele. Vou ver se eu consigo copiar. Copiar. Novo. Não salvar. Ctrl V. Vamos lá. Vamos ver se ele vai dar Ctrl V. O que eu tenho, pessoal, aqui? Ó? Eu tenho que 2 gatos comem 2 ratos em 2 minutos. Tudo bem? Quer dizer que que um gato come um rato em quanto tempo? Em 2 minutos. E aqui eu estou falando que eu tenho 60 ratos. Eu tenho 60 ratos, pessoal. Tá bom? Não, rato aqui do meio. 2 minutos. Aqui eu tenho 60 ratos. Para comer 60 ratos, eu preciso de quanto tempo? Em 30 minutos. Quer dizer que eu vou precisar de quantos gatos? 60? 60 não dá porque eles demoram daí 60 minutos. Não, vai demorar o dobro. Quanto vai ser? Ei. É uma regra de 3. 4? Por que 4? Porque se eu colocar... Olha só que louco isso. Se eu colocar aqui 2 gatos, os 2 gatos demoram quanto tempo? Os 2 gatos vão comer 60 ratos, mas em 120 minutos. Isso. Esse 60 ratos vai comer 60 gatos, 60 gatos vai comer 60 ratos em 60 minutos. Então eu tenho que fazer o quê? Dobrar a quantidade de gato. Então vai ser 4 gatos. Tá bom? Entenderam? Não entendi. Mas a gente vai mostrar por regra de 3, que é a função do Z, pessoal. Que é aquele desenho que eu fiz para vocês lá. Multiplica. Aí nós vamos ter que multiplicar esse cara, esse, e fazer um Z aqui, ó.
Ok? Multiplicar esse cara e fazer um Z aqui. Que é um dica da próxima aula. Tá bom? Entenderam? Não entendi. Meu Deus, aí vão fazer o quê se não entenderam? Ok? Não entendeu. Eu tenho que... É que assim, demora um pouquinho mais esse aí do C. Tá bom? Show? Muito obrigado por vocês que vieram. Tchau, Arthur. Desejo tudo de bom. Boa noite de sono. Gente, olha só. A gente começou pela 8h20. Se deixasse a gente, nós ia até a meia-noite, Letícia. Letícia, nós temos um assunto aqui, ó. Se nós tivesse tempo, vocês iam ficar com nós aqui até 4 da manhã. Já pensou, Letícia? 4 da manhã, tá estudando? O que tem melhor para fazer 4 da manhã? Dormir? Estudar? Tchau, Jenny. Até mais, Júlia. Ana Júlia Pércamo. Eu conheço esse nome, gente. Boa noite, professor. Obrigado. Tchau, gente, que nome bonito, Celina. Olha só, cadê a cantada? E eu não pensei numa cantada para finalizar. Eu não pensei numa cantada. Peço desculpas, eu pensei em ter colocado no meio. E agora vai fazer como? Ai, ai, ai. Uma cantada, pensa. Eu não sou de improviso, gente. Vamos pensar uma aqui do... eu já falei da direta, da inversa. Escala. Os números pequenos é tão maior quanto a nossa distância. Olha só. Pensa assim, ó. Pensa... A Tainá falou sobre escalas, né, pessoal? Escala é fazer anotações sobre números pequenos e números grandes. Então, que tal você chegar na mina e dizer assim... Pera, olha. Anota, deixa eu só fazer uma das coisas aí. 1 segundo. Pera aí. Agora tu comecei. Pequenos. Apenas. Chicos. São apenas 30 segundos. Para. Pera aí. Deixa eu pensar. Calma, não vão embora. Não gostei. Achei. Olha só. Olha só. Gente, olha só. Essa vai juntar latitude, longitude e vai juntar escala e coordenada cartográfica. Olha só. Você chega nela e diz assim. Na escala do amor, a latitude dos seus lábios e a longitude dos seus beijos me localizam sempre em você. Gente do céu, é pra acabar. Agora vai, agora dá pra conquistar o boy. Então repete. Na escala do amor, a latitude dos meus lábios, dos seus lábios e a longitude dos seus beijos me localizam até você. Fala assim, ó, com aquela voz de glamour, gente. Com aquela voz assim de... Não, gente, tá. É porque assim, ó, eu fico pensando assim, o que vai dar para fazer aqui, mas deu boa. Eu tava tentando fazer uma aqui com
com números pequenos e grande o amor, mas não deu muito perto. Neto, tchau, Ana Júlia. Fiquem bem, porque agora eu tenho que ainda preparar a aula, que amanhã cedo eu tenho que dar aula para os bacuri. Ah, não, amanhã cedo não tem aula. Beleza? Gostaram da aula? Gostaram? Muito bem, então. Então, na próxima eu quero fazer uma no finaleira. Tchau, Manu. Tchau, Letícia. Tem que vir na semana que vem. Sofia, vim na semana que vem. Segunda-feira tem aula. Eu acho que na segunda-feira vai trocar um pouquinho o horário, porque nós estamos com... Eu estou com empecilho de coisa. Tchau, Ana Júlia. Tchau, Sofia. Fica bem. Celina, tudo de bom. Tchau, Vinícius. Tchau, Vanessa. Beleza? Tchau, Sabrina. Yasmin, Eduardo, Arthur. Aula top para best teachers. Tchau, Vanessa. Porpério. Isso aí. Pensa para cantar para mim. Pode deixar. Eles não vão aprender nada de matemática, de cantar, eles vão aprender tudo. Eu só vou trocar meu login porque eu preciso. Deixa eu parar minha gravação. Acho que parei, né? Parar a apresentação. Parei. Isso aí. Beleza. Tchau, fiquem bem, tchau, obrigado pela aula, sim, Sabrina, volte sempre, vocês são que estão aí para rodar nós, isso aí. Ô, Tainá, tu tira peito dessas escritas aí, que nós vamos gravar tudo, para colocar no quarto, assim, para quando tu tiver mal, a gente tiver mal, tiver deprimido, se a gente tem uma boa ideia. Deixa eu abrir o outro WhatsApp aqui, porque tem que... A aula, Sabrina, fica bem... Eu vou ter que fechar com aquele outro login lá do pré-ENEM. Acho que dá para trocar dele, não dá para trocar aquele coisa? Deixa eu ver se dá para trocar, não dá para trocar, tem que abrir com o outro. Meu Deus. Vou trocar aqui. A Tainá já mandou. Gente, essa Tainá é muito eficiente. É perfeita. Deixa eu abrir aqui onde é que tá a Tainá. Eu vou ter que fechar com o outro login que tô abrindo. Já tô indo aí, Tainá. Já tô trocando de conta aqui. Será que já foram os bacuri? Vou fechar a aula, tá bom, pessoal? Fiquem bem, se cuidem. Tá? Deixa eu só fechar aqui, senão vai dar uma mutação louca aí. Vamos lá. Vou fechar esse aqui.